Sou Roana Clara Gumes, pastora da Comunidade Evangélica de Confissão Luterana Concórdia em São José dos Pinhais. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso culto virtual do terceiro domingo após Pentecostes. Acolho você com as palavras de Gálatas capítulo 4, versículo 6. Para mostrar que vocês são seus filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração, o Espírito que exclama, Abba, Pai. Somos filhos e filhas amadas por Deus, por isso nós nos reunimos em culto, para agradecer porque podemos chamar a Ele de Pai. Por sermos agraciados por Ele, nós nos reunimos em nome e na presença do Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Queremos cantar o hino Vem Espírito de Deus, vem nos consolar. Vamos ter um momento de oração? Oremos. Querido Deus, como é bom e agradável termos momentos de refrigério em meio ao caos em que vivemos. Agradecemos por podermos render culto a Ti neste momento. Sabemos que as tribulações fazem parte da vida da pessoa cristã e nesse momento estamos passando por uma bem grande. Por vezes nos falta confiança em Ti. Por isso, te pedimos perdão. Faze-nos enxergar a nossa culpa e nosso pecado.
Ajuda-nos a mudar de atitudes e sermos mais fiéis a Ti. Amado Deus, Tu queres que encontremos descanso e paz em meio às adversidades de nossa vida. Dá que nosso corpo se recupere, que nosso espírito se renove e que nossa alma se fortaleça na promessa da Tua presença. Permita que a Tua palavra nos conforte e oriente. Amém. Em preparação para as leituras bíblicas, cantemos É Como a Chuva que Lava. A chuva que lava, é como fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. É como a chuva que lava, é como fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar. Leitura de Jeremias, capítulo 20, versículos 7 a 13. Ó Senhor Deus, Tu me enganaste, e eu fiquei enganado. Tu és mais forte do que eu, e me dominaste. Todos zombam de mim, caçoando o dia inteiro. Cada vez que falo, tenho de gritar e anunciar violência e destruição. Ó Senhor, eles me desprezam e zombam de mim o tempo todo, porque anuncio a Tua mensagem, mas quando penso vou esquecer o Senhor e não falarei mais em Seu nome. Então a Tua mensagem fica presa dentro de mim e queima como um fogo no meu coração. Estou cansado de guardá-la e não posso mais aguentar. Ouço as multidões cochichando a terror por todos os lados e dizem: acusem Jeremias, vamos denunciá-lo. Até os meus amigos íntimos esperam que eu tropece. Eles dizem: talvez ele caia numa armadilha, então nos o pegaremos e nos vingaremos. Mas Tu, ó Senhor, está comigo e és forte e poderoso. Os que me perseguem tropeçarão e nunca vencerão. Eles ficaram muito envergonhados por causa do seu fracasso. A desgraça deles não acabará e nunca será esquecida. Assim, ó Senhor Todo-Poderoso, com justiça Tu nos pões à prova, pois sabes o que está na nossa mente e no nosso coração. Deixa que eu veja a Tua vingança contra os meus inimigos, pois coloquei a minha causa nas Tuas mãos. Cante ao Senhor Deus, louve o Senhor, porque Ele virá os pobres do poder do mal. Leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 10, os versículos 24 a 39. Nenhum aluno é mais importante do que o seu professor, e nenhum empregado é mais importante do que o seu patrão. Portanto, o aluno deve ficar satisfeito em ser como seu professor e o empregado em ser como seu patrão. Se o chefe da família é chamado de Beelzebu, então as pessoas dessa família serão xingadas de nomes piores ainda. Portanto, não tenham medo de ninguém. Tudo que está coberto vai ser descoberto e tudo que está escondido será conhecido. O que estou fazendo a vocês na escuridão, repitam na luz do dia. E o que vocês ouviram em segredo, anunciem abertamente. Não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Porém, tenham medo de Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Por acaso não é verdade que 2 passarinhos são vendidos por algumas moedinhas? Porém, nenhum deles cai no chão se o Pai de vocês não deixar que isso aconteça. Quanto a vocês, até os fios dos seus cabelos estão todos contados. Portanto, não tenham medo, pois vocês valem mais do que muitos passarinhos. Se uma pessoa afirmar publicamente que pertencem a mim, eu também, no dia do juízo,
afirmarei diante do meu Pai que está no céu que ela pertence a mim. Mas se uma pessoa disser publicamente que não pertence a mim, eu também, no dia do juízo, direi diante do meu Pai que está no céu que ela não pertence a mim. Não pensem que eu vim trazer a paz ao mundo. Não vim trazer a paz, mas a espada. Eu vim para pôr os filhos contra os pais, as filhas contra as mães e as noras contra as sogras. E assim os piores inimigos de uma pessoa serão os seus próprios parentes. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não merece ser meu seguidor. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que ama a mim, não merece ser meu seguidor. Não serve para ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhar. Quem procura os seus próprios interesses nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo porque é meu seguidor terá a vida verdadeira. Palavras do Senhor. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você. Amém. Queridos irmãos e irmãs na fé, nós temos vivido tempos muito conturbados. Há mais de 3 meses nós estamos sem atividades presenciais na nossa comunidade por causa da pandemia. E nessa última semana em nossa região, conforme nos mostram os gráficos, tem aumentado os casos de pessoas que contraíram o vírus e de pessoas que morreram em decorrência deste vírus. Também pode estar em ascendência a nossa falta de confiança em Deus, a nossa desilusão e a nossa desconfiança. E por outro lado, pode estar decaindo a nossa esperança e confiança em Deus nesses tempos difíceis. Nós sonhamos com um dia em que o gráfico irá se inverter, que o número de mortos e contaminados irá decair e a nossa alegria e esperança irão aumentar. Usando a figura do gráfico, nós podemos falar da vida da pessoa cristã, pois ela é cheia de altos e baixos, é cheia de alegrias e tristezas, de esperança e de ilusão. O texto da pregação de hoje, lido pelo Gustavo, nos fala do profeta Jeremias, um profeta que também passou por altos e baixos na sua vida. Jeremias foi chamado por Deus para ser seu porta-voz ao povo de Israel. Entre revoltas e desculpas, ele foi convencido por Deus, porque Deus prometeu que estaria com ele. Então, ele teve uma dura tarefa, porque precisou denunciar a situação do contexto em que ele vivia. Um rei que oprimia e extorquia o povo e um culto a Deus que considerava que com ofertas se poderia comprar a vontade de Deus. Para este contexto, Jeremias precisou anunciar o castigo de Deus, a queda do rei, a invasão do país e a devastação do templo. Como vocês acham que as pessoas ouvintes de Jeremias receberam essas palavras? Não receberam nada bem. Jeremias foi perseguido, foi torturado e foi preso. Ele sofreu por causa da palavra que Deus lhe ordenara pregar. Então, ele se desespera e ele fala contra Deus. Ele lamenta, ele acusa Deus. No gráfico da vida de Jeremias, neste momento, estão em alta a decepção, a raiva para com Deus. Queridos irmãos e irmãs, nos momentos de dificuldade, nós somos como Jeremias. Nós reclamamos com Deus, nós falamos contra Ele, nós perguntamos: por que Deus não tira a dor e o sofrimento? Por que Ele demora tanto em atender às nossas preces?
No momento que estamos vivendo, o que mais nós ansiamos é calma, tranquilidade, o retorno ao normal. Nós queremos que o coronavírus vá embora o quanto antes, mas não acontece conforme a nossa vontade e no nosso tempo. Será que por causa disso nós deixamos de crer em Deus? Não. Olhemos para Jeremias. Mesmo em dificuldade, mesmo reclamando, ele não perde a sua fé em Deus. Ele sente que a palavra arde no coração dele e ele continua a fazer o que Deus pediu. Quando as coisas acontecem diferente daquilo que nós esperávamos, a palavra de Deus vem nos inquietar e lembrar que Ele é Deus e não nós, e que a Ele nós devemos obediência. Ele nos chama a paciência, a confiança e a perseverança. Aprendemos com Jeremias a confiar em Deus, porque mesmo em seu lamento, ele lembra que Deus prometeu que estaria com ele. Assim, ele reafirma a sua confiança em Deus e recomeça outra vez. É por isso que ele pode afirmar: mas tu, ó Senhor, estás comigo e és forte e poderoso. Sobe no gráfico a confiança e a esperança. É um vai e vem constante, assim como é a nossa vida. Vemos no Evangelho de Mateus que, assim como Jeremias sofreu perseguição por causa de sua fidelidade a Deus, os discípulos também podem ser perseguidos por causa do seu testemunho. Jesus também sofreu por isso. Ele foi perseguido, foi morto, crucificado, porque foi fiel à sua missão. Jesus mesmo disse que ele não veio para trazer a paz, mas a espada. Ou seja, não veio com um discurso que tranquiliza as consciências, mas que traz a verdade que dilacera tudo aquilo que encobre os nossos erros e os nossos pecados. A fidelidade a essa verdade pode levar a perseguições, tensões, conflitos e dor. Mas, por outro lado, a confiança de que Deus está conosco nos sustenta, fortalece e anima a continuar. Queridos irmãos, queridas irmãs, como é possível, em meio a uma pandemia, com tanta coisa difícil acontecendo ao nosso redor, manter a paciência e a esperança? Quero dizer 3 coisas. Primeiro, lembre-se que Deus é maior do que todos os nossos medos. Segundo, que as tribulações fazem parte da vida e mesmo que a gente reclame com Deus, nós teremos que passar por elas. E terceiro, lembre-se sempre, Jesus prometeu estar conosco e por isso nós não vamos passar pelas tribulações sozinhos, sozinhas. Irmãos e irmãs, que ao lado do gráfico que nos mostra o número de pessoas contaminadas e mortas pelo coronavírus, que é importante e nos mostra a realidade, coloquemos o gráfico da confiança e esperança em Deus. Agir com confiança e esperança em Deus em meio a esta pandemia significa que nós vamos fazer a nossa parte para não disseminar o vírus, que nós vamos contribuir para amenizar os prejuízos causados, que nós vamos ajudar as pessoas que estão passando necessidade, que nós vamos orar por todas aquelas que sofrem e assim semear a palavra de vida em abundância para todas as pessoas. Que Deus nos ajude a manter nossa confiança e nossa esperança em ascendência nos tempos em que vivemos. Amém. Convido para que nós confessemos a nossa fé com palavras um pouco diferentes no dia de hoje. Você pode acompanhar na descrição das palavras neste vídeo. Cremos que Deus caminha conosco e nos protege. Cremos que sua força e bondade são maiores do que nossa fraqueza e angústia. Cremos que Jesus Cristo está vivo entre nós, sempre disposto a consolar-nos e orientar-nos.
Estamos comprometidos com Ele e com sua causa e com a felicidade de todas as pessoas. Cremos que o Espírito Santo age em nós. Cremos que é força, sustento e coragem que nos possibilitam buscar integridade de caráter, uma vida de paz e justiça e a fraternidade humana, tendo amor por distintivo. Assim, Deus nos ajude. Amém. Cantemos o hino Dá-nos esperança e paz. Dá-nos esperança e paz, dá-nos bênção, dá-nos fé, dá-nos a luz de teu olhar, dá-nos teu amor. Dá-nos esperança e paz, dá-nos bênção, dá-nos fé, dá-nos a luz de teu olhar, dá-nos teu amor. Coloque agora no teu pensamento, no teu coração, todos os motivos de agradecimento e também os pedidos que você tem a fazer, que vamos incluir nesta oração. Oremos. Bondoso Deus, na certeza da tua presença e na confiança em ti, nos achegamos em oração, trazendo em pensamentos e palavras nossos pedidos e agradecimentos. Queremos te agradecer por bênçãos, cuidado, força, esperança, amor com que nos agracias. Agradecemos pela fé que nos sustenta. Assim como Jeremias, queremos trazer aquilo que pesa, que nos inquieta, até causar raiva e descrença. O mundo tem muita dor e sofrimento. A pandemia está cada vez mais chegando perto de nós. Pessoas demonstram indiferença com a vida. Isso nos entristece. Escuta o nosso lamento e reclamação. Acolhe com carinho os sentimentos ruins que nos perpassam. Transforma em nós a descrença em fé, a raiva em amor, a tristeza em alegria. Nosso coração também se dobra na direção das outras pessoas e por isso também sentimos por seus sofrimentos. Assim, clamamos por todas as pessoas que sofrem, pessoas enlutadas, desamparadas, desprezadas, desempregadas, desiludidas, solitárias, sem esperança. Sejamos nós auxílio para o próximo e a próxima. Seja tu a nossa força e esperança nas aflições. Seja também a força da tua igreja que precisa se reinventar nestes tempos de dificuldade. Que a palavra continue sendo propagada em palavras e ações. Ilumina as lideranças da nação para que abram os olhos para a realidade do povo, que priorizem a vida. Assim, tudo mais que está em nosso coração, colocamos diante de ti a orarmos como Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Temos agora um breve momento de avisos. A oferta deste final de semana é sinodal e tem como destino o trabalho com a juventude evangélica. Esta oferta apoia encontros de formação, apoia o retiro de carnaval, apoia também a participação dos jovens do nosso sínodo no Congresso Nacional da Juventude. Nós queremos sempre apoiar as pessoas jovens de nossas igrejas para que elas tenham formação e capacitação. Os cultos, então, estão acontecendo todos os finais de semana, postados aqui no nosso canal do YouTube.
Nós temos também em andamento a campanha Vai e Vem. É uma campanha da igreja que apoia projetos missionários no Brasil inteiro. Você pode reservar um valor para ofertar a esta campanha, colocar um envelope e, quando for possível, você pode trazer aqui até a comunidade ou entregar para alguém do presbitério ou para mim. Temos ainda o nosso grupo no WhatsApp, onde nós temos compartilhado mensagens diárias e também o link dos cultos e de outros eventos que estão acontecendo de forma virtual. Se você ainda não faz parte deste grupo, entre em contato comigo que posso te incluir. Queremos encerrar este culto cantando Recebam a bênção de Deus. Que a paz dada por Jesus Cristo te renove no caminhar diário. Que a paz, como dom do Espírito Santo, te fortaleça para proclamar que em Deus há um mundo de paz. Assim te abençoe o Trino Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz de Deus, sirvam ao Senhor com alegria e mantenham sempre em alta a esperança e a fé nele. Amém.